Andrei Sergeyevich Arshavin nasceu no dia 29 de maio de 1981, em Sankt Petersburg, na França. E foi ainda pequeno que o Arshavin começou a mostrar que era muito diferente dos demais garotos da sua idade. Tanto que em 1999 já era da base e uma grande promessa de um dos maiores clubes do país, o Zenit. E foi no ano de 2000 que o Arshavin debutou para o futebol profissional. Seu clube terminou a Liga Russa apenas na 7ª colocação e ficou essa temporada sem conquistas. Já na temporada de 2000 e 2001, o Zenit também não ganhou títulos, porém, ao menos, o Arshavin se tornou o titular do time, jogou muito bem e já marcou seus primeiros gols. Na temporada 2001-2002, o clube também não ganhou troféus. Chegou mais perto foi na Taça da Rússia, quando foi finalista, porém perdeu do rival, o CSKA Moscou, por 2-0. Se destacando no Zenit, o Arshavin ganhou sua primeira chance na seleção da Rússia. Apesar de jovem, já era um jogador internacional e jogou contra Belarus numa derrota do seu país. Na temporada de 2002-03, o Arshavin seguiu num processo constante de evolução e já começava a chamar a atenção de clubes maiores. Ajudou seu time a ser vice-campeão russo nesse ano. Ele fechou a temporada com 31 aparições, 7 gols marcados e 9 assistências para os seus companheiros. De 2003 até 2008, o Arshavin seguiu construindo sua carreira com a camisa do Zenit. Apesar de ser um meio-atacante talentoso, ainda não conseguia explorar totalmente seu potencial e explodir de fato para o futebol. Era muito rápido nos dribles e finalizava bem. Mesmo assim, se mostrava decisivo em muitos momentos a favor do seu clube. Em 2004, mesmo tendo números razoáveis, ficou de fora da convocatória para a Eurocopa em Portugal. Sua melhor temporada foi a de 2005, quando marcou 15 gols em 41 jogos. E foi na temporada de 2006-2007 o primeiro troféu coletivo do Arshavin com a camisa do Zenit. O clube venceu o grande campeonato russo daquele ano, deixando o Spartak para trás. O atacante foi eleito, inclusive, o melhor jogador da temporada do futebol russo. E por conta disso, o time teve a oportunidade de jogar a Supertaça da Rússia de 2007. E não apenas jogou, como venceu esse torneio importante de início de temporada, vencendo o Lokomotiv por 2-1. Um dos tentos que abriu o caminho para a vitória foi marcado justamente pelo Arshavin num lance de muito oportunismo. E nesse ano o Zenit ainda jogou a grande Copa da UEFA e também ganhou. Esse título foi muito valorizado, principalmente porque os russos eliminaram clubes muito tradicionais para chegar à final. Por exemplo, Villarreal da Espanha, Olympique de Marseille da França, Bayer Leverkusen da Alemanha e até um atropelo para cima do Bayern de Munique. Em grande parte desses confrontos, ou o Arshavin marcava ou deu assistências. Na final, ele deu um passe para o gol contra o Rangers da Escócia. Vitória do Zenit por 2-0 e título europeu para a conta. Depois de todas essas conquistas, o Arshavin chegou para a Euro de 2008 como principal referência técnica e melhor jogador russo. Numa competição que o país não tinha grande expectativa, ele começou o torneio suspenso, porém, depois que entrou no time, fez toda a diferença, marcando contra a Suécia e depois marcando e dando assistência contra a Holanda nas quartas de final, decidindo o jogo na prorrogação. Na semi, uma derrota por 3-0 diante da Espanha, eliminou a Rússia, que chegou bem longe nessa competição europeia, muito graças ao seu camisa 10 e capitão, que inclusive entrou na premiação de 11 melhores daquela Euro. A excelente Eurocopa fez com que o futebol do Arshavin se tornasse mundialmente conhecido e um atacante como ele logo foi contratado pelo mais alto patamar do futebol mundial. O Arsenal da Inglaterra investiu quase 17 milhões de libras pelo seu futebol. Só que ele teve dificuldades de adaptação e não teve grandes números no começo. Na parte coletiva, o Arsenal terminou a Premier em 4º lugar e caiu só na fase de semifinal da Champions. Uma atuação épica, emblemática do Arshavin
Arshavin foi numa partida contra o Liverpool pela 34ª rodada da Premier League, na qual o russo marcou os 4 gols do seu time, que jogava fora de casa naquela oportunidade, contra um dos maiores times do país. Andre, have you ever scored 4 goals in a game before? Never. Only 2 times. I did it in Russia, just 2 times before. 2 goals or two times you've scored 4? Have you ever scored a hat-trick? Three, just hat-trick. Yeah, never scored 4 goals. What was the game like to play in? I like this game, but this game like supporters. But of course it's not good for the team because and Liverpool wanted to win. We wanted as well. But it's good. It's a good football. Was it almost like basketball? Oh, almost basketball, but I can't score 90, just 4, sorry. Okay, well done tonight. You're the Barclays man of the match. Well played. Thank you. Thank you. Já na temporada de 2009-2010, o Arshavin conseguiu se firmar no Arsenal e se tornou uma das peças ofensivas mais importantes do seu time. O clube terminou a Liga Inglesa em 3º lugar e mais uma vez ficou sem conquistas. Na Champions, eliminação nas quartas diante do Barcelona. O russo disputou nessa temporada 39 jogos, fez 12 gols e deu 8 assistências. Na temporada seguinte, o Arshavin seguiu evoluindo seu futebol e com o Arsenal bateu na trave na conquista da Copa da Inglaterra, quando perdeu do Birmingham City por 2-1. Nas demais competições não teve protagonismo, porém ao menos conseguiu vaga para a Liga dos Campeões da temporada seguinte. Nesse ano foram 52 jogos, 10 gols e 18 assistências. Em 2011 e 2012, o Arshavin iniciou a temporada no Arsenal, onde não conseguiu ser brilhante nem ajudar sua equipe a ganhar troféus. Não tendo o desempenho esperado, acabou sendo emprestado ao seu antigo clube, o Zenit, ainda com a temporada em andamento. E no seu ex-atual time, ele ficou um semestre e conseguiu ganhar um título, que foi a Superliga Russa, ou seja, o Campeonato Russo. E quando a temporada chegou ao fim, o Arshavin foi para mais uma Eurocopa. Ele vestia a 10 às costas e era capitão da seleção. Estreou muito bem, marcando 2 gols contra a República Tcheca. Fez também no empate contra a Polônia. E no terceiro jogo, a derrota contra a Grécia eliminou os russos. Depois disso, ele chegou a jogar mais uma partida amistosa contra a Costa do Marfim, que terminou com um empate por 1-1. E aí, ele não voltou mais a ser convocado, portanto, pelo seu país. O Arshavin disputou 76 partidas, marcou 17 gols e deu 20 assistências. Com o final da Eurocopa e o contrato de empréstimo encerrado com o Zenit, o Arshavin voltou ao Arsenal e 2012-2013 foi sua última temporada pelo clube. Novamente, a equipe até jogou bem e, assim como nos anos anteriores, não figurou entre os protagonistas e depois disso, a queda de desempenho aconteceu e o retorno ao Zenit foi certo. Com a camisa do Arsenal foram 144 partidas e 31 gols marcados. Agora, com muito mais bagagem e experiência, o Arshavin regressou ao clube que o projetou para o futebol. Já sem o mesmo vigor físico, explosão e velocidade, ainda era um jogador muito técnico e útil para um time que nesse ano chegou a jogar a Liga dos Campeões, no entanto, caiu nas oitavas de final quando perdeu do Borussia Dortmund. Nas competições domésticas, o Zenit foi vice-campeão da Supertaça da Rússia de 2013, tal qual do Campeonato Russo. Uma temporada sem conquistas, que o meio-atacante disputou 34 partidas, marcou 4 gols e deu 7 passes para gols. Portanto, na temporada de 2014 e 2015, o Zenit conseguiu disputar mais uma Champions e era uma figura constante no maior torneio de clubes do planeta. Não passou da fase de grupos, o que ao menos gerou vaga para a Copa da UEFA, onde o clube não passou pelo campeão Sevilha nas quartas. Ademais, veio a conquista do grande título nacional, o título do Campeonato Russo. Com 7 pontos a mais que o CSKA Moscou, o Zenit levantou esse caneco que, por sinal, foi o último do Arshavin pelo clube, onde sem dúvidas é um grande ídolo. Sem espaço no time, com a concorrência de Hulk e Salomon Rondon, o Arshavin deixou o time para a temporada de 2015-16, onde foi defender as cores do Krasnodar. Pelo Zenit foram 388 aparições, 89 bolas nas redes e 5 títulos conquistados.
Sendo assim, na temporada seguinte, o Arshavin teve pouco brilho na nova equipe, que por sua vez era de um patamar muito inferior se comparado ao Zenit, e teve que disputar um playoff para não ser rebaixado. Com desempenho abaixo, ele deixou o clube após poucos meses, com apenas 9 partidas disputadas. O novo clube do Arshavin foi o Kairat do Cazaquistão. Retornando a atuar por um time competitivo, teve um bom ritmo e sequência de partidas, onde lembrou o jogador dos tempos de Arsenal e Zenit. A única conquista do Kairat foi a Supertaça do Cazaquistão. Na taça e na liga, o clube foi vice-campeão. Jogando bem, o russo foi a campo em 37 oportunidades, marcou 11 gols e assistiu seus companheiros 11 vezes. Já no ano de 2017, o Kairat seguiu indo bem, sendo uma equipe que brigava em todas as frentes. Começou bem a temporada, ganhando a Supertaça do Cazaquistão. Na Liga Nacional, o clube voltou a repetir o vice-campeonato, mas de títulos ainda voltou a faturar mais um, venceu a Taça do Cazaquistão. Na decisão, bateu o time do Atiral por 1-0 e apesar de não ter marcado gols, o Arshavin foi um dos melhores e mais constantes jogadores do plantel ao longo do ano e mesmo com 3 mudanças de treinadores, jamais deixou de ser o titular do time. No ano seguinte, 2018, no auge dos seus 37 anos, o Arshavin resolveu deixar o Kairat e, consequentemente, o futebol. Mas, antes disso, ainda levantou o troféu de campeão da Taça do Cazaquistão, repetindo o feito de 2017. O clube ainda foi segundo colocado na Supertaça e na Liga. Sendo assim, investindo as cores desse time, o russo disputou 117 jogos, marcou 31 gols e ganhou 4 títulos. Atuando por clubes entre 2000 e 2018, o Arshavin disputou 658 partidas, nas quais marcou 151 gols, deu 190 assistências e ganhou 9 títulos coletivos. Depois que encerrou a carreira de futebolista, o Arshavin passou a trabalhar no Zenit. Primeiro, no ano de 2019, ele assumiu a função de consultor de gestão do clube. Depois acumulou a função de treinador da formação, ou seja, passou a trabalhar com os jovens da categoria de base. Em 2020, foi o diretor esportivo do clube e de 2022 até o presente momento, o Arshavin está no cargo de assistente de gerência do Zenit e naturalmente tem muito respeito e um nome muito forte dentro do clube. Como você pode ver, Andrei Arshavin foi um jogador de enorme potencial que em momento nenhum praticamente conseguiu jogar / colocar em prática tudo aquilo que se esperava dele. Ainda assim, teve alguns jogos brilhantes que fizeram sua carreira decolar. Colocou uma euro no bolso até certo ponto, teve grandes momentos no Arsenal e, claro, no Zenit, principalmente na primeira passagem enquanto jovem, mostrava um talento absurdo, muita velocidade, dribles curtos, força, poder de explosão e finalização precisa. Esse, portanto, foi o grande Arshavin. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe este canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!